Fala, galera, estamos aqui, né, para gravar a tão esperada correção da banca UPA, né, que aconteceu aí na cidade de Farias Brito. Já era para ter saído essa aula, mas hoje foi um dia muito corrido. Estou aqui, ó, quase 9 horas da noite gravando aqui para vocês, compromisso com vocês, tá bom? Concurseiro, desculpa o atraso, mas é isso, a vida é correria e a gente só consegue as coisas na vida assim, trabalhando e correndo atrás, tá bom? Então, boa noite, não sei se você vai assistir ainda hoje à noite ou só amanhã, mas desde já, tá bom? Seja bem-vindo. Só lembrando, gente, eu não vou inventar uma resposta e não vou dizer que tem um recurso onde não existe. Se tiver, falarei também. Se não tiver, direi também, tá bom? Porque muitas vezes o concurseiro ele espera uma resposta que ele quer, mas que às vezes não tem fundamento. Então vamos ler. Se tiver algum, é, se tiver algum fundamento, sim, aí eu falo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Banca UPA, Farias Brito, nível superior, professor de educação infantil, creche. Se quiser que eu corrija, manda para mim que eu faça a correção, mas eu não prometo imediatamente, tá bom? Mas vai dar certo. Texto 1. O vulcão que pode destruir uma das ilhas paradisíacas mais famosas da Grécia. No topo dos penhascos escarpados de Santorini, encontra-se uma indústria turística mundialmente famosa que vale bilhões. Abaixo dele, no fundo do mar, esconde-se a ameaça efervescente de uma enorme explosão. Uma antiga erupção de grandes proporções criou a encantadora ilha grega, deixando uma enorme cratera e uma borda em forma de ferradura. Agora, os cientistas estão investigando pela primeira vez o quão perigosa pode ser a próxima grande erupção. Poucas semanas antes, quase metade dos 11 mil habitantes de Santorini havia fugido por questões de segurança quando a ilha foi atingida por uma série de terremotos. Foi um duro lembrete de que, sob os idílicos vilarejos brancos, repletos de restaurante, acomodados do ARB, com banheiras de hidromassagem e vinhedos vulcânicos, duas placas tectônicas se encontram na crosta terrestre. Isabel Yell, especialista em vulcões submarinos, altamente perigosos do Centro Nacional de Oceanografia do Reino Unido, está liderando a missão. Cerca de 2/3 dos vulcões do mundo estão submersos, mas quase não são monitorados. É um pouco como que os olhos não veem, o coração não sente, em termos de compreensão do perigo, em comparação com os mais famosos, como Vesúvio, ela diz no Convence, quando observamos dois engenheiros insando um robô do tamanho de um carro para fora do navio. Esse estudo, realizado logo após os terremotos, vai ajudar os cientistas a entender que tipo de abalo sísmico pode indicar uma erupção vulcânica iminente. Iminente? Iminente, prestes a acontecer, né? A última erupção em Santorini aconteceu em 1950, mas em 2012 houve um período de agitação, afirma Isobel. O magma fluiu para as câmaras dos vulcões e as ilhas incharam. Os vulcões submarinos são capazes de erupções realmente grandes e destrutivas, diz ela. Somos induzidos a uma falsa sensação de segurança quando estamos acostumados a pequenas erupções e ao vulcão agindo de forma aparentemente segura. Presumimos que a próxima vai ser igual, mas não pode ser, explica. A erupção do Ugantonga, no Pacífico, em 2022, produziu a maior explosão subaquática já registrada e gerou um tsunami no Atlântico, com ondas de choque sentidas no Reino Unido. Algumas ilhas de Tonga, próximas ao vulcão, foram tão devastadas que seus habitantes nunca mais voltaram. Abaixo de nossos pés, no navio, a 300 metros de profundidade, há fontes hidrotermais borbulhantes. Essas fissuras na Terra transformam o fundo do mar em um mundo laranja brilhante de rochas salientes e nuvens de gás. Sabemos mais sobre a superfície de alguns planetas do que sobre o que existe lá embaixo, diz Isobel. O robô desce até o leito marinho para coletar fluidos, gases e fragmentos de rocha. Então, você vê aí um texto falando sobre a questão natureza, biologia, né? E a relação dos oceanos bem claro, né? Bem objetivo, eu creio que não ficou nenhuma dúvida, né? Então, vamos agora para a primeira questão. Para a primeira questão, bom?
No topo dos penhascos escarpados de Santorini, encontra-se uma indústria turística mundialmente famosa que vale bilhões. Abaixo deles, no fundo do mar, esconde-se a ameaça efervescente de uma enorme explosão. Com base na estrutura e nos aspectos linguísticos dos textos, analisa as afirmativas a seguir. O uso de abaixo deles apresenta uma progressão temática, dando a sequência e acrescentando informações novas sobre aquilo do que se fala. No segundo período, há apenas uma estrutura oracional, organizada em torno de um único predicado verbal, sem a presença de orações subordinadas ou coordenadas. Vou ler depois eu faço as explicações. A vírgula emprega, no primeiro período, tem a função de separar um adjunto adverbial extenso, que precede a oração principal, recurso comum na forma padrão, para garantir a clareza e fluidez na leitura. Quarta, a vírgula. Quarta, já li, né? Quinta, é isso? A vírgula empregada no segundo período, depois de mar, foi empregada incorretamente, pois, de acordo com a gramática normativa, não se deve separar sujeito do predicado com vírgula. Quinta, o termo que foi empregado como recuso coesivo, utilizado para retomar o substantivo, indústria e evitar sua repetição, contribuindo para a fluidez e coesão do texto. Então, nós temos aqui a primeira questão de um nível altamente complexo, né? Mas aqui, tudo que foi falado não tem erro, tá bom? Então, nosso gabarito seria a letra D. Não vi erro, então, tudo que foi colocado está de forma coerente, tá bom? Então, a primeira questão seria letra D. Professor, Educação Infantil, creche, nível superior, tá bom? Tudo ok? Primeira, letra D. Segunda, lembrando, eu vou corrigir a parte de português e conhecimentos pedagógicos só para professores em outro vídeo, tá bom? Vídeo. Inclusive, agradeço meus alunos que mandam sempre as provas para fazer aqui a correção, tá bom? 2. Sabemos mais sobre a superfície de alguns planetas do que sobre o que existe lá embaixo, diz Isobel. O que pode se concluir com a fala de Isobel? Estudar a astronomia é mais importante que estudar os vulcões. Há mais focos em explorar o espaço do que entender a Terra. Explorar outros planetas é mais fácil do que explorar a submarina. Há gastos excessivos em missões espaciais em comparação com os gastos em pesquisa submarina. Que questão maravilhosa, né? Não é AD, não vai nesse contexto. Explorar planetas. Estudar astronomia é mais importante que estudar os vulcões. Ele não fala que um é mais importante que o outro. Ele fala, letra B, há mais foco em explorar espaço do que entender a Terra. Ou seja, está se preocupando muito lá fora e esquecendo aqui, tá bom? Então, segunda, letra B. Coloca aí para mim se você está acertando, errando, e vai compartilhando aí esse link com outros concurseiros, pessoas que estudam para concurso, e principalmente aqui da Banca UPA, tá bom? Terceira questão. Cerca de 2/3 dos vulcões do mundo estão submersos, mas quase não são monitorados. As palavras formadas com o prefixo sub pode ou não ser escrita com hífen, dependendo da letra inicial do segundo elemento. O vocábulo submersos é um exemplo de seu emprego sem hífen. A seguir, identifique a alternativa que apresenta uma palavra formada por elemento de maneira incorreta, ou seja, o uso do hífen, né? Nós estudamos nos aulões, no curso, né? Lembra, gente, que aqui envolve a primeira e a segunda compreensão, interpretação, figuras de linguagem, tipologia, gêneros, funções e figuras. Você encontra tudo isso aqui no canal. Então, se você colocar aqui, ó, Banca UPA Pro, Professor Leandro, né? Você vai encontrar aí vários vídeos dentro dessa temática da Banca UPA para você arrasar na prova, tá bom? Então, vai lá conferir. Você vai encontrar muita coisa boa para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha, manda esse link para todo mundo, tá bom? Vamos seguir também o professor no Instagram, tá bom? Grupo do Instituto Professor Leandro, e você vai ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos concursos, tá bom? Show de bola. Sei que tem muito aluno ansioso, mas calma, vai dar certo, tá bom? Paciência, respira. Vamos lá, sobre o erro do hífen. O subdelegado conduziu a investigação com firmeza, analisando os indícios e coordenação e equipe na busca por respostas. Durante a cirurgia, os médicos identificaram um acúmulo de líquido na região
subhepática, o que indicava um possível sangramento interno. Os fungos pertencem ao reino fungi, que pode ser dividido em sub-reinos diferentes. Subutilizar os recursos tecnológicos disponíveis, a empresa deixou de alcançar resultados mais eficientes em seus processos. Então, estamos aqui na terceira questão, é assim? Ó, na terceira questão, tudo ok, subdelegados. Na segunda, nós temos também tudo ok. Quando a palavra tem sub e a outra vem H, geralmente tem hífen. Né? Agora na letra C, ó, sub-reinos. Sub-reinos, no caso aí ela vai estar com hífen, tá bom? E a letra D também tá tudo ok, tá bom? Então, no caso, seria letra C. Temos aula no canal sobre o uso do hífen, tá bom? Iguais se separam, diferentes ficam juntos, tá bom? Lá na aula de hífen eu explico isso para vocês. Quarta questão. Em esse estudo realizado logo após os terremotos vai ajudar os cientistas a entender que tipo de abalo sísmico pode indicar que uma erupção vulcânica é iminente. Iminente prestes a acontecer. O que eu mais falo nas aulas, né? Eminente e iminente são as palavras mais clássicas. Qualificar as situações, né, com risco imediato de se concretizar. A seguir, identifica o emprego das palavras e seus significados. Identificar a alternativa incorreta. Vamos olhar qual é a incorreta, tá bom? Muito bem, vamos lá para a quarta questão. Então, vamos ver a errada, tá bom? Na próxima sexta, dia, levaremos uma cesta, objeto, cheia de frutas para o piquenique no parque. Tem-se um exemplo de palavras homônimas que são pronunciadas da mesma forma, mas tem grafia ligeiramente diferentes. Ó, cesta, cesta. São palavras homônimas, homófonas, iguais no som diferente na escrita. Após o almoço, resolvemos caminhar. O termo após foi substituído por um sinônimo adequadamente em depois. Do almoço, resolvemos caminhar. Depois, após. Depois, após. São advérbios, né? Ele soou muito durante as atividades físicas e fez um cumprimento respeitoso ao diretor. Se a professora não para, né? As palavras destacadas são parônimos de suar, cumprimento, utilizando de maneira adequada. Ó, soar, suar. Soar, suar. Né? Parônimos. Cumprimento, cumprimento. São parônimos. Agora vamos ver se está escrita corretamente. Aquele eminente advogado fez uma ótima apresentação no seminário. O significado da palavra eminente está relacionado a algo importante. Sim, eminente, algo elevado. Iminente, que está prestes a acontecer. Essa questão aqui é maravilhosa.
Ó, gente, no caso, o gabarito seria letra C. Soar. Soar vem de sons. Suar vem de suar. Vou cansar. Ele soou, ele suou. Gabarito, letra C. Eu dei aula sobre palavras parônimas. Vai na aula de semântica que eu explico isso aqui, tá bom? Expliquei isso aqui bem direitinho. Então, soar, som. Suar, suor. Tá bom? A D tá certa. No caso, é errada, né? Sexta, sexta, objeto, homônimas, homófonas, após, depois, sinônimos. Sim, tudo ok. Letra C, errada, tá bom? Então, nenhum problema até agora. Aí parece que essa aqui tem que achar que vai pegar fogo. Em um pouco, com o que os olhos não veem, o coração não se sente. Os termos de compreensão do perigo, em comparação com os mais famosos, com o Vesúvio, ela diz no convém enquanto observamos dois engenheiros insando um robô do tamanho de um carro para fora do navio. Com base nas regras de acentuação, gente, aí aqui, não pode errar, né? É o que eu mais trabalho nas aulas, é a acentuação. Eu acho que é o que, tem, que mais cai em concurso é a acentuação, depois de interpretação de texto. O vocábulo vem, forma verbal referente ao verbo ver, não recebe mais acento conforme destinado, determina o novo acordo ortográfico, assim como suas demais flexões. Não recebe mais vogais iguais. Verdadeiro. Os vocábulos comparação e robô possuem a mesma situação grave. Comparação. Robô. Não. Comparação. 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 É um oxítola, mas ela não é acentuada por ser acentuada em tio. Tio não é acento, indicador de nasalidade. Robô que você terminado em O. Essa quinta aqui vai dar um probleminha, hein? Não. Não. Verdadeiro, verdadeiro, a letra A. Aí, assim, vocábulo convém para... Os vocábulos de comparação e robô possuem a mesma situação gráfica. Não, não é a mesma situação gráfica. Tá falso. VF. VF. O vocábulo convém, a palavra oxita, possui o mesmo acento diferenciado da palavra provém. Convém, convens, provém. Sim, no singular, no plural, com acento circunflexo, verdadeiro. VFV. O vocábulo, o vocábulo fora, empregado como advérbio, não recebe acento grave, já a forma verbal fora do verbo e, fora, deve ser acentuado para se diferenciar do verbo. Se for no passado, sim. Fora, ok. Fora. Fora do verbo ir. Ele fora. Se fosse no passado, sim. No presente, não. São acentuadas para ser externadas em ditongo crescente, como no exemplo Vesúvio. Sim. Aí a banca deu o quê? A banca deu letra A. Foi isso. O vocábulo vem na forma verbal referente ao verbo ver, não recebe mais acento, conforme determina o vocábulo. Não recebe mais acento, verdade. Os locais de comparação e robô possuem a mesma situação gráfica. Não. Robô que se terminar em O. Comparação não recebe acento porque não está trabalhando a questão da acentuação dessa palavra, comparação. 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 Não. Essa aqui, gente, ó, eu colocaria como falso. Posso estar errado? Posso, tá bom? Mas eu não iria de letra A. Eu não iria de letra A. O vocábulo convence a palavra que se possui o mesmo acento diferencial da palavra provém. Sim. VFV. O vocábulo fora empregado como advérbio não recebe acento grave. Já a forma verbal fora do verbo ir deve ser acentuada para ser diferenciado do advérbio. São assentadas para que se terminado então. São assentadas para que se terminado então, crescendo como exemplo Vesúvio. Gente, ó, eu acredito que essa quinta vai dar problema, tá bom? Eu, Leandro, acredito que essa questão, ela cabe recurso. Eu vou olhar aqui ela mais uma vez, segundo a gramática.
Gente, ó, não sou o dono da verdade, mas eu acredito que essa questão cabe recurso, tá bom? Essa questão cabe recurso, sim. Sexta questão. Analise o emprego do verbo, porque os comandos não batem, tá bom? Analise o emprego do verbo haver nos dois trechos. O verbo haver, no sentido de existir, ele fica impessoal, tá bom? Muito trabalhado nas aulas. Poucas semanas antes, quase metade dos 11 mil habitantes de Santorini havia fugido por questões de segurança quando a ilha foi atingida uma série de terremotos. Haver no sentido de existir, tá bom? Existiam ou no tempo descorrido, tá bom? Abaixo dos nossos pés, o navio, 300 metros de profundidade, há fontes hidrotermais borbulhantes. Tá? Existem, deve existir, né? Qual é a correta? Em dois, caso seja substituído pelo verbo haver, pelo verbo existir, o objeto direto do verbo haver passará a ser sujeito do verbo existir. Em um, o verbo haver pode ser flexionado no plural para concordar com habitantes com a forma haviam. Em um verbo haver, usado de forma impessoal, admite apenas a concordância proposta no enunciado, não havendo outra forma de concordância. Havia fugido. B. O 2. O verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir, flexionado na forma existem. Aí depende, aí depende, aí depende, aí depende, tá bom? Ó, o nosso gabarito seria, se é errada, é a letra C. Em um, o verbo haver usado de forma impessoal admite apenas a concordância proposta e enunciado, não havendo outra forma de concordância. Não, é justamente o contrário, tá bom? Então está errado esse comando, por isso que a sexta, perdão, isso, sexta, letra C, tá bom? Sétima questão, coloca aí para mim se você concorda, discorda. Não sou dono da verdade, mas sou professor há mais de 15 anos, 5 anos eu venho nessa vibe de concurso e seleção, e graças a Deus meus alunos sempre são aprovados, tá bom? Sempre diga a meus alunos, você não precisa ser um professor de português para passar em um concurso. Você precisa entender a questão, tá bom? Sétima, o magma fluiu para as camadas dos vulcões e as ilhas incharam. Em relação à regência dos verbos fluir e inchar, é correto afirmar. Tanto o verbo fluir como o verbo inchar estão como intransitivos, pois não apresentam complementos verbais. Vamos lá. B. O verbo fluir é transitivo direto pronominal. Fluir. Fluir. Não. Não, não, não. Fluir é intransitivo, porque você já entende a lei que finalizou algo, né? O verbo fluir é transitivo e direto, então ele é intransitivo. O verbo fluir e o verbo inchar são intransitivos, não pedem complementos. O verbo fluir é transitivo direto, não é intransitivo. E lembra-se, esse verbo pede um complemento. E esse complemento for uma preposição, ele é um objeto indireto. Se não é preposição, objeto direto, porque é um verbo transitivo. Nesse caso, é verbo intransitivo. Então, nosso gabarito seria a letra A. Esse concurso aí promete, hein? Vai ter muita reviravolta, porque essa aqui da questão vai mudar a história de muita gente, tá bom? Porque ela cabe recurso. Vamos lá. O vulcão que pode destruir uma das ilhas paradisíacas mais famosas da Grécia. Com base na fonologia e na fonética, analisa os vocábulos empregados no texto, bem como que estão empregados fora do contexto, e marca a alternativa incorreta. As vogais sempre são centro da sílaba, ao passo que as consoantes são fonemas marginais. Ou seja, só aparecem nas sílabas junto à vogal. Por essa razão, a palavra pneu só apresenta uma sílaba, certo? Muita gente fala pneu, né? E acha que é duas sílabas, mas pneu é uma sílaba só, monossílabo. Nas formas lexicais enxada, enxame e óxido, observa-se que a letra X corresponde a fonemas distintos. Fonemas semelhantes, verifica-se zelo e asa, em que a letra Z também apresenta som diferente. Zelo e asa. Zelo e asa. Estamos na oitava. Não, errado. Zelo e asa, SZ tem o som igual, mudando a escrita. Já encontramos o gabarito. O vocábulo destruir apresenta dois encontros consonantais. Des, tru,
O vocábulo destruir apresenta... Sim, destruir dois encontros consonantal. E para dizer não apresenta nenhum. Certo. Os vocábulos ilhas e que possuem dígrafo consonantal. Sim, sim. O dígrafo vocálico é quando a M é M, M, O, M, U, M, a N é N, I, N, O, N, U, N, né? Tem um som de tio e se junta com a vogal, né? No caso aqui, o nosso erro da oitava seria, sim, a letra B. Asa e zelo têm o mesmo som, e escritas com letras diferentes. Diz que tem um som diferente nunca. Oitava, letra B. Nona, gente, para quem não sabe, né, o professor, ele já aprovou muita gente em concurso. Eu sou aprovado pela Banca UPA no concurso da Altaneira e também sou aprovado aqui em Caruaru, Pernambuco, né? E graças a Deus já aprovei, eu acho que acho que estava chegando em mais de 50, mais de 50 alunos e você pode ser o próximo, tá bom? Vem estudar comigo. Eu tenho uma turma só de português e outra só de conhecimento pedagógico, só para professores, tá bom? Valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitos aprovados, tá bom? Qualquer dúvida, me procura no PV. Nona, somos induzidos a uma falsa sensação de segurança, quando estamos acostumados a pequenas erupções e ao vulcão agindo de forma aparentemente segura. Com base no processo de formação do período acima, analise as assertivas a seguir. O verbo acostumar está acentuado como um transitivo indireto. Estamos na nona questão, né? Certo. Enquanto estamos acostumados a pequenas erupções, há uma oração subordinada substantiva predicativa. Se subordinada, não. No caso, não tem algo subordinado. Nada depende de nada aí. Tá falso. VF. Houve uma falha de registro verbal relacionada ao verbo acostumar. Como ele rege preposição a, deveria ocorrer crase antes de pequena. Cadê a crase? Crase é a fusão da preposição a com o artigo a. Mas cadê a frase? Acostumar. Quem se acostumar? Quem se acostuma, se acostumou com algo. Não tem preposição aí, não. Nada a ver. Falso também. Né? A expressão aparentemente segura acrescenta um valor de incerteza ou de engano. Aparentemente segura. Aparentemente, ou seja, não é. Então tá verdadeiro. VFFV, gabarito, letra A. Décima. Aí amanhã, gente, eu faço conhecimentos pedagógicos, eu ainda vou gravar mais um, tá bom? O português. Amanhã eu faço dos professores, tá bom? Hoje só português. Isabel Yu, especialista em vulcões submarinos, altamente perigosos, no Centro Nacional de Oceanografia do Reino Unido, está liderando a missão. O vocábulo vulcões admite mais de uma flexão de plural, estando também correta a forma vulcãos. Identifique em qual alternativa as formas de flexão substantiva corresponde. Não está correta. Gente, a gente trabalhou no aulão singular e plural. Como é que pode? Né? Jesus. Vamos lá. O que é que está errado? Verão, verões, verãos. Vilão, vilãs, vilãos. Corrimão, corrimões, corrimãos. Sacristão, sacristães, sacristãos. Bom? Ó, essa questão, ela é maravilhosa, porque tem palavras que pedem mais de um plural, tá bom? Verão, verãos, verões, ok. Vilão, vilãs, vilãos, ok. Corrimão, corrimões, corrimãos, ok. Sacristães, sacristões. Sacristões seria, né, sacristães, os sacristões. Bom? Então, seria aí o nosso gabarito, décima letra D. Na minha opinião, só a quinta questão caberia recurso, tá bom? Quero saber o que você acha. Não sou dono da verdade, né? Estou aqui para te ajudar, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Nós ainda vamos gravar mais um de português. Fica aí ligado, porque vai sair um vídeo atrás do outro no YouTube. Atrás do outro no YouTube, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like. Segue também o professor no Instagram e vem fazer parte dessa turma, tá bom? Deus abençoe. Boa sorte, estou torcendo por vocês. Tchau, minha gente.